Agradeço ao LIDE pelo convite. Sempre uma satisfação enorme poder participar dos encontros promovidos pelo LIDE e de estar aqui com todos vocês. Cumprimento meus colegas de mesa em nome do presidente Michel Temer, que me traz um risco adicional de falar na frente do chefe, né? Então, é sempre um cuidado adicional que a gente precisa tomar. Mas eu queria, inicialmente, endereçar o tema principal desse painel, que eu acho sempre um tema relevante para um país como o Brasil. Atrair investimento é sempre um tema muito relevante para um país que tem sérias lacunas em várias áreas, tem uma infraestrutura insuficiente, tem uma urbanização deficiente, tem uma série de dificuldades para enfrentar do ponto de vista de distribuição de renda, de educação da sua população e assim por diante. Então, há sempre uma necessidade premente de atração de investimentos. Mas eu queria, para falar disso, aceitar a provocação que a ministra Isabela fez na parte da manhã, com a qual eu compartilho e concordo plenamente, que eu acho que a gente não precisa e não deve usar estas plataformas no exterior para denegrir a imagem do nosso país. É evidente que temos dificuldades e problemas, mas temos também um país maravilhoso e um país que vai muito bem em muitas matérias. Em particular, no que concerne a atração de investimentos, eu acho que o Brasil hoje é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores destinos para qualquer investidor internacional. O Brasil oferece uma economia extremamente sólida, com fundamentos econômicos muito bem estabelecidos e, acima de tudo, tem demonstrado uma capacidade de reação da política econômica às crises e às flutuações cíclicas dos mais diferentes mercados. Nós devemos chegar, no ano que vem, ao terceiro ano seguido, com crescimento na casa de 3% ao ano, uma inflação razoavelmente baixa, uma massa salarial crescendo 7% em termos reais, que é o que importa, que é o que melhora a vida das pessoas, é massa salarial, né? Nós temos o PIB crescendo, inflação baixa, massa salarial, desemprego crescendo, caindo, casa de 6%, e outra questão muito importante, que é o índice de participação no mercado de trabalho crescendo, ou seja, mais gente entrando no mercado de trabalho e, ainda assim, o desemprego caindo. Então, uma combinação, neste momento, bastante interessante. E de onde vem isso? Vem de vários setores da economia, o crescimento do consumo, o crescimento do setor de serviços, do agronegócio, vem de um setor financeiro extremamente moderno, criativo, capaz de, como foi demonstrado hoje na parte da manhã, trazer grandes inovações, pioneirismo, inclusive no mundo, como o PIX e outras inovações financeiras, e vem da perseverança, da resiliência do empreendedor brasileiro, da capacidade de empreender, da capacidade de superar os desafios. Qual é o principal desafio que eu ainda vejo no Brasil a respeito da atração e do crescimento do investimento no Brasil? É o tema da segurança jurídica em particular. E temos aqui senadores, legisladores, governadores que acompanham e trabalham diariamente sobre isso. Esse é um tema que eu acho que nós precisamos cada vez mais endereçar com seriedade. Não é possível a gente ter mudanças tão bruscas, às vezes, de interpretação, de entendimento, mudanças da legislação, que afetam decisões de negócios de muitos e muitos milhões de reais, ou, às vezes, bilhões de reais ou de dólares. Então, esse cuidado, eu acho que é uma das evoluções que nós precisamos ter. O Brasil tem evoluído em muitas matérias, a reforma trabalhista que o presidente Temer conduziu, reforma da Previdência, agora a reforma tributária. O país está avançando em muitas matérias, e isso cria um ambiente muito propício ao crescimento, ao desenvolvimento do país.
E isso tem se espraiado também no setor de seguros, né, o qual eu represento. Nós vamos já também para o terceiro ano com crescimento acima de 10% do setor de seguros no Brasil. Devemos atingir esse ano um crescimento de 11%, e o ano que vem também estamos estimando um crescimento de 11% já para o setor de seguros como um todo. Tem crescido nas mais diversas atividades do setor, tanto nos seguros relacionados a bens, quanto seguros relacionados a pessoas, tem crescido, né, os seguros relacionados a garantias financeiras, e, né, que tem a ver com o investimento exatamente, são seguros garantia de obrigações, garantias de contratos, etc., que estão intimamente ligados ao investimento e ao crescimento da economia. Tem crescido a uma taxa de 20% ao ano esses ramos de seguro. Então, o que eu gostaria, por fim, de chamar a atenção dessa audiência é que nós estamos vivendo um ambiente de crescimento dos riscos aos quais estamos submetidos enquanto pessoas, enquanto famílias, mas também enquanto empresas e negócios. E isso se refere à questão dos riscos climáticos. Nós falamos hoje pela manhã muito sobre o agronegócio. O ministro Roberto Rodrigues fez uma brilhante explanação sobre a situação do agronegócio no Brasil, mas não sei se vocês repararam, na apresentação do governador Mauro Mendes, ele mencionou a queda de produção que Mato Grosso teve o ano passado em termos de produção de grãos. Foi a primeira vez que o estado de Mato Grosso teve uma seca relevante. Nunca tinha acontecido isso. E aí vem uma informação importante e um apelo aqui aos senadores presentes, deputados. O Brasil tem a impressionante marca de menos de 10% da área plantada coberta com seguro rural. E esse é um cenário que precisa mudar. Nós não podemos continuar tendo um crescimento tão grande dos riscos aos quais estão submetidos as atividades, os investimentos, a produção agrícola e, portanto, a segurança alimentar, sem tratar e sem direcionar esses riscos. O Rio Grande do Sul teve agora este evento que todos nós nos consternamos enormemente. Estima-se uma perda econômica total de mais de 100 bilhões de reais. O setor de seguros, nós já identificamos aproximadamente 60 mil pedidos de indenização que devem contar mais ou menos com 6 bilhões de reais em indenizações do setor de seguro. Ou seja, de toda a perda ocorrida, apenas 6% estava segurada. E aí, de novo, nós estamos falando de atividades empresariais, de fábricas dos mais diversos produtos, produtores rurais, que tiveram a sua atividade completamente comprometida, e a falta de uma proteção de seguros, de uma gestão dos riscos, o que a gente tem chamado a atenção. Esse novo cenário de mudança climática traz a necessidade de uma gestão mais inteligente, mais ativa dos riscos aos quais estamos submetidos enquanto atividade empresarial, enquanto atividade econômica e enquanto pessoas. O setor de seguros tem oferecido uma série de soluções para isso, seja através dos produtos tradicionais, cobertura de riscos climáticos, de incidentes relacionados aos patrimônios e às pessoas, mas também temos nos preocupado em oferecer novas soluções, dentre as quais eu destaco uma proposta que nós apresentamos de criação do seguro social de catástrofe, porque as mudanças climáticas têm um efeito perverso, duplamente perverso. Primeiro, porque vai afetar mais os países mais pobres, que deram menos causa à mudança climática, e dentro dos países vai afetar mais as populações mais pobres, que deram ainda menos causa aos efeitos da transição climática. Portanto, há um sistema perverso. Nós precisamos, então, criar mecanismos dentro da sociedade de redistribuir esses custos, e a ideia do seguro social de catástrofe é exatamente um mecanismo que permitirá às famílias afetadas por desastres climáticos no Brasil ter uma indenização ágil, rápida, de R$10 mil por família, para que as pessoas possam se reorganizar diante desse desastre.
Então, esses são os caminhos que nós estamos seguindo dentro da indústria de seguros, buscando contribuir cada vez mais com o crescimento do país, com o desenvolvimento da nossa sociedade e com soluções que ajudem a melhorar a gestão de riscos dentro da nossa economia. Muitíssimo obrigado a todos.